A gente vou falar um pouco agora de outros distúrbios de movimento. Começando agora por mioclonias, a gente vai falar um pouco de tremor, distonia, e depois falar um pouco de síndromes hipercinéticas. As mioclonias, basicamente, acho que muita gente já deve ter visto a epilepsia mioclônica, já deve ter visto na questão da epilepsia do dia roxo. São movimentos bruscos, breves e involuntários. Seriam contrações musculares, é, bem bruscas, que fazem um movimento. Involuntários. Existe também uma certa mioclonia negativa, que seria uma perda do tônus do músculo e uma contração antagonista, mas ela é um pouco mais difícil de ser vista. Eu vou dar um exemplo dela depois também. Essas mioclonias, elas podem ser classificadas de várias formas, mas basicamente a gente pode colocar elas como uma classificação etiológica. A gente pode colocar elas como sendo mioclonias fisiológicas. No caso, você pode citar mioclonia quando você está dormindo, durante o sono, ou até soluços. Mioclonias essenciais, que tem algumas síndromes genéticas, algumas doenças hereditárias que vão causar mioclonias com distonia. Tem uma grande variedade de doenças também que podem causar isso. Pode ser uma mioclonia epiléptica, que seria, no caso, uma epilepsia mioclônica, ou seriam também mioclonias secundárias, sintomáticas, no caso, que teriam uma vasta gama de condições, de condições metabólicas, falência hepática, falência renal, poderia ter uma tireotoxicose ou uma sepse que poderiam gerar esse quadro. Além dessa classificação etiológica, a gente pode também classificar as mioclonias anatomicamente. Anatomicamente, elas são classificadas em focal, quando elas atingem um membro, certo? No caso de um blefaroespasmo, por exemplo. Não, tô até me confundindo, mas seria isso. Seria, no caso, só um membro. Mioclonias podem ser segmentares, no caso, um ou mais membros, mais de um mesmo segmento, membros contínuos. Elas podem ser multifocais, no caso de multifocais, seria já membros diferentes, focos em vários segmentos, não seriam focos contínuos de um mesmo segmento. Ou então a mioclonia generalizada, que ela teria um acometimento tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores. E essa parte seria uma classificação também muito importante de saber, seria a classificação fisiopatológica, que as mioclonias são diferenciadas em cortical, subcortical, reticular e periférica, sendo a cortical, claro, envolvimento do córtex, e essas outras partes, reticular, envolvimento da medula, do tronco cerebral, periférica, envolvimento dos nervos periféricos, são mais raras. Que é mais comum, realmente, é de se acometer de se acontecer as mioclonias corticais. Então, uma parte importante do estudo das mioclonias é justamente isso que eu estava falando. Muitas são secundárias. Então, muitas vezes você pode reconhecer essas mioclonias como secundária a alguma causa metabólica, alguma coisa que está acontecendo com o paciente, alguma intoxicação por algum medicamento, por alguma droga. E é importante reconhecer essas formas e tratar elas, certo? E reconhecer também quando são causas genéticas, por exemplo. Tem um artigo que ele faz, o artigo que eu coloquei nas referências, ele dá um esquema bem extenso de como fazer essa pesquisa de sequenciamento genético para encontrar essas causas genéticas de mioclonias. Então, no caso de não ter um tratamento, pode fazer também um alívio dos sintomas, que aí a gente poderia usar fármacos como um benzodiazepina, como clonazepam, ou então usar valproato. Lembrando que, assim, como o valproato é um antiepilético, que ele vai agir principalmente no córtex, né? Então, para as outras mioclonias, que são as mais raras, provavelmente o valproato não terá uma ação tão eficaz. O clonazepam, como vai agir mais como sedativo, aí ele tem uma ação, um efeito praticamente em todas elas, certo? E aí, então, só citando uns dois tipos aí de mioclonias que vocês podem ver, que seria o Asterix, não sei se alguém já ouviu falar, mas também chamado de flapping, que é um indicativo de encefalite hepática ou urêmica, que seria um exemplo de mioclonia negativa, que é aquela contração das mãos, como se as mãos tivessem movimento das mãos para cima, como se estivesse tremendo assim para cima, uma mioclonia. Não contrai como em direção à palma, contrai em direção ao dorso da mão. E a hiperplexia seria
uma condição em que o paciente tem aquela mioclonia que a gente conhece, assim, quando a gente toma um susto, por exemplo, a gente contrai os membros, digamos assim, adota uma postura súbita, algo. E essa hiperaplexia seria uma condição patológica, ela tem uma certa... A doença em si, ela tem um componente hereditário, genético, que é como se esse reflexo desse susto, ele fosse inesgotável. Então, o paciente fica tomando sustos e fica tendo mioclonias, como se fosse isso. E, então, acaba se tornando algo patológico. E aí tem essa doença priônica de Creutzfeldt-Jakob, que é uma doença bem rara, raríssima, mas eu coloquei aí como curiosidade, porque diz que essa hiperaplexia pode ser um dos sintomas iniciais dessa doença. Mas é só por curiosidade mesmo. Então, passando das mioclonias, a gente vai falar um pouco agora sobre os tiques. Que tiques são movimentos... Eu vou tentar... Vocês estão vendo a tela inteira? Então, né? Só para confirmar se está em tela cheia. Espero que sim. Que os tiques são movimentos ou vocalizações repentinas, estereotipados, rápidos, não ritmos que se repetem. Então, o que significa? Tiques são estereotipados. Então, as pessoas, elas sempre vão... Elas meio que adquirem tiques próprios. Elas repetem aqueles tiques ao longo do dia. Não se sabe quando, eles vão... Ao longo do dia, eles vão tendo momentos em que eles acabam tendo esse tique. E cada um tem o seu tipo. E essa característica mais... As características mais importantes, assim, do tique é o que compõe o que chama de urgência premonitória. Certo? O que significa essa urgência premonitória? Os tiques, basicamente, o paciente sente quando ele vai ter, ele tem uma previsibilidade. Então, o paciente, ele sente que ele vai realizar aquele tique e ele consegue suprimir aquele tique por um certo tempo. Ele suprime, e aí isso vai gerando uma tensão emocional e um desconforto muito grande naquele paciente. Então, ele se sente com necessidade de realizar aquele tique para ter um alívio. E aí, basicamente isso, a urgência premonitória. O paciente, ele sente que tem um tique, que vai realizar o tique, precisa realizar, e tem, e tem um desconforto que só é aliviado se ele realizar o movimento, ou a fala, ou até os dois, né? E muitas vezes, em situações de estresse ou de excitação, esses tiques acabam sendo mais desencadeados, eles acabam acontecendo mais. Quanto à classificação dos tiques, a gente pode classificar eles em simples, né? Os tiques simples podem ser tiques clônicos, que seriam tiques que são tiques de contração rápida, por exemplo, de um membro, contração de um músculo rapidamente, uma contração breve, como uma mioclonia, um abalo breve. Podem ser tiques distônicos, que seriam tiques com uma postura, uma contração mais, gerando uma postura normal, ou um movimento normal. A gente vai ver um pouco mais do conceito de distonia mais na frente. Ou podem ser tiques tônicos, que seriam apenas um tique com uma contração isométrica, uma contração que não vai gerar movimento. E esses tiques podem ser também complexos. Os complexos seriam já tiques que envolvem manipulação de objetos ou realização de gestos, de atos complexos, como imitar, no caso, imitar outros gestos que a pessoa vê, ou fazer até mesmo gestos obscenos. E existe ainda também essa classificação de simples e complexos, a gente pode trazer também para os tiques vocais, que os tiques simples muitas vezes são apenas sons irreconhecíveis, como gritos ou alguma forma, assim, algum ruído que o paciente faz. E os tiques vocais complexos já seriam falas com conteúdo linguístico, que também podem acontecer. Pode acontecer tiques que o paciente fala palavras que ele ouviu da mesma forma, ecolar ali, que ele repete as palavras que ele ouviu, pode ser tiques que ele repete sílabas, e podem ter até tiques que ele repete palavras de conteúdo de caráter obsceno, né, no caso. E uma coisa bem importante dessa classificação, desse diagnóstico de tics, é de diferenciar eles para quem tem transtorno obsessivo compulsivo, né, para quem tem alguma compulsão. Porque no caso de ser uma compulsão, aquele movimento, aquele ato, basicamente sente a necessidade de realizar aquele ato com medo de que algo desastroso vá acontecer. A compulsão é basicamente isso. Ele pensa que se não realizar o ato vai ter alguma consequência ruim, certo? Já o tique não, o tique ele não tem uma associação a algum ganho secundário, ele não pensa que algo vai acontecer, ele apenas tem uma vontade, que ela é instantânea, ele tem aquela vontade, necessita realizar aquele movimento, e
Ao momento que ele realiza, ele se sente aliviado. É basicamente isso, é importante fazer essa diferenciaçãozinha. Quanto os tics, né, quando eles surgem normalmente, eles surgem na infância. Eu acho que muita gente já deve ter visto algum amigo tendo tique, ou até já teve algum tique quando era criança. E a maioria desses tiques realmente são transitórios. Eles passam, eles duram menos de um ano, e eles acabam regredindo com a adolescência, com a vida adulta, e não necessitam, assim, acabam não repercutindo, não trazendo nenhuma repercussão na vida social da pessoa. Os tiques, eles podem estar presentes em algumas doenças, como a coreia de Sydenham, doença de Huntington, neurocalcitose, doença de Wilson. Na doença de Parkinson, eles já seriam o efeito, provavelmente, né, eles surgem como efeitos colaterais de um uso já mais, assim, longo de levodopa. Um paciente que já está em um tratamento muito extenso, já está se progredindo aquele uso por muito tempo, e aí pode surgir algum tique. E esses tiques também podem aparecer junto com os movimentos discinéticos, do efeito on-off, né? Quando o paciente está em on, às vezes ele tem discinesia. E também pode apresentar discinesia com tiques, com movimentos que sempre se repetem, essa discinesia. Certo? Já no caso, como eu falei, a maioria são transitórios, mas já no caso que esses tiques permanecem para a vida e tudo, se tornam crônicos, existe o diagnóstico da síndrome de Tourette. Essa síndrome, basicamente, ela está associada também a alguns transtornos psíquicos, ela pode estar associada a transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, algo muito comum, né, em criança, adolescente, assim, e também pode estar associada a transtorno obsessivo compulsivo. Mas o diagnóstico dela, ela tem que ser, basicamente, para ser diagnosticado com síndrome de Tourette, tido, tem que ter múltiplos tics, certo, motores, e pelo menos um ou mais tics fônicos, vocais, por mais de um ano, um período maior do que um ano, no caso, caracterizando que esses tics são crônicos. Esses tics, eles não podem estar associados a alguma doença secundária, neurológica, ou com intoxicações, com alguma causa secundária para estar causando eles. Eles têm que ser basicamente tics essenciais, não tem nenhuma causa. O paciente deve ter iniciado esses tics antes dos 18 anos, e diz que deve, né, provavelmente vai causar, mas deve causar prejuízo social. Esses pacientes acabam tendo prejuízo social na, na sua vida, pela questão dos tiques indesejados. Certo? Acho que era isso de tiques. Aqui a gente tem um exemplo que a Carolina achou, que é a Billie Eilish. Ela tinha Tourette, aí a gente conseguiu mais ou menos umas, bem sim, bem. That it's like, you know. Well, but part of it as well, with this final question, can I assume then you don't really feel pressure? Some of the songs are very much from your own experience, and Billy, like, how much of yourself do you, and this is going to sound weird, but how much? Então, eu acho que vocês já viram o vídeo. Se o vídeo tiver dado certo, ótimo. Se não tiver, alguém fala aí alguma coisa no chat que eu tento passar de novo. Eram tics bem sutis, ela mexia o pescoço, a cabeça, quando eu tava dando entrevistas, mexia muito também as sobrancelhas. Era algo bem sutil. E aí ela sempre teve ela relatou que sempre teve esses tics. Então, passando de tics, a gente vai falar um pouco de distonia. Certo? Falei um pouco dos tics distônicos, então vou falar um pouco de distonia agora, o que é a distonia. A distonia, ela é basicamente contrações musculares sustentadas ou intermitentes. Essas contrações sustentadas ou intermitentes vão causar movimentos anormais ou posturas anormais, e esses movimentos ou posturas, eles têm caráter repetitivo. Então, é meio que esses músculos que sofrem a distonia, eles costumam se repetir. Um paciente que tem distonia cervical, ele vai apresentar essa distonia outro dia, outras vezes durante o dia. Certo? Não é uma coisa que é aleatória, por exemplo. E muitas vezes ela é ativada por esse mecanismo de co-contração agonista-antagonista. Algumas vezes o paciente vai fazer um movimento de mexer o pescoço para um lado e acaba ativando uma distonia do antagonista que mexe para o outro lado, e o pescoço dele foi meio que travado. Certo? Pode acontecer essa ativação do agonista com o antagonista. Essas posturas anormais costumam ter movimentos torsionais, às vezes não tem, certo? Além disso, pela essa questão de dificuldade
normalmente quando tem uma distonia no caso dos membros superiores, vai ter uma escrita lenta, e também tem a caracterização do tremor distônico, que eu vou falar um pouco mais na frente, quando a gente vai falando de tremores, que é um tremor, mas seria basicamente um tremor que está sendo apresentado na mesma região que você tem uma distonia, certo? Não, sem estar associado com outras causas, no caso. A gente vai ver um pouco mais detalhado as características desse tremor, mas muitas vezes essa distonia ela vem associada com tremores. Então, a distonia, o paciente muitas vezes também sente ela, ele tem urgência, ele percebe que vai contrair os músculos, mas ele não consegue suprimir ela, como nos tics. Nos tics ele consegue suprimir por um tempo. Alguns fontes dizem até que são suprimidos. O tics você consegue suprimir totalmente, assim, voluntariamente, algumas vezes. Mas a distonia não, a distonia você não consegue suprimir ela. Algumas vezes a gente pode ter movimentos atetoides, junto com a distonia, mais na frente também vocês vão ver alguns vídeos de atetose, que são basicamente movimentos meio que sinusoides, assim, lentos. Vocês vão ver um paciente com uma distonia na mão, que a mão dele fica bem contraída e fica fazendo leves movimentos com a ponta dos dedos. Seria mais ou menos isso. Ela pode ser agravada por movimentos voluntários, que é isso que a gente chama de distonia de tarefa específica. Um escritor pode ter a câimbra do escritor, o escritor vai escrever e aí tem uma distonia na mão, certo? Muitas vezes ela é ativada para essa tarefa específica. E ela costuma ser mais ativada em situações de fadiga e de estresse, certo? Essa distonia acaba sendo mais fácil de acontecer. Outra característica básica dela é esse overflow, que seria um transbordamento. Basicamente quer dizer que a distonia ela se espalha de um músculo para o outro, assim, de um segmento para o outro. Às vezes iniciou-se uma distonia no pescoço, no esternocleidomastoide, e essa distonia pode irradiar para os músculos das costas, para o dorso, para o ombro do paciente, o braço. Então é bem comum esse sintoma do overflow, da distonia irradiar para outros segmentos adjacentes. E vamos lá, seguindo mais um pouco, essa é uma questão também muito importante da distonia, seriam os gestos antagonistas. O que são esses gestos antagonistas? São estímulos estímulos sensoriais que você pode fazer no paciente, estimular outras regiões do corpo, estimular com sons, comida, com outras coisas, que vão aliviar o movimento distônico, vão avaliar a distonia. Não tenho ainda certeza como isso acontece, por que isso acontece, mas se relaciona que pode ser um reequilíbrio central do corpo. O paciente, com esses outros estímulos, pode acabar reequilibrando o comando central no córtex e reduzir um pouco da ativação da área motora suplementar que está gerando essa distonia, essa contração exagerada. Então, esses gestos antagonistas são bem comuns da distonia. Sempre numa pesquisa de distonia é interessante você procurar esses gestos antagonistas. E quando a classificação dela, a gente pode classificar em focal, que é o mais comum, a gente conhece, acho que todo mundo já teve, o torcicolo, que seria a distonia cervical. A gente pode ter câimbra do escrivão, que eu tinha falado que era muito comum também, uma tarefa específica, quando vai escrever acaba tendo essa câimbra. Elas podem ser segmentadas, que seriam o mesmo segmento, né, músculos do mesmo segmento. Pode ser multifocal, da mesma forma que uma mioclonia, seriam focos em segmentos diferentes. Pode ser uma hemidistonia, quando é uma distonia apenas em metade do corpo, em um hemisfério do corpo, uma metade. E pode ser generalizado, que é mais comum em crianças, no caso a focal é mais comum em adultos. E generalizada, da mesma forma, ela vai acometer os membros inferiores, provavelmente também acomete os membros superiores. No caso das crianças, é bem comum essa distonia de torção primária. E uma distonia que não é tão comum de se ver, mas é importante, seria a distonia dopa-responsiva, que é uma doença relacionada com um déficit, um erro na cascata da dopamina, que acaba produzindo essa distonia. E o interessante é que ela responde muito bem a leves doses de dopamina. Então, pode ser algo de se lembrar quando tem uma distonia generalizada. É importante se colocar na mente essa questão da distonia dopa-responsiva, já que o tratamento dela seria algo bem, assim, digamos, tranquilo, onde seriam doses altas de dopamina e resolveria o problema, mesmo ela sendo rara.
E o tratamento da distonia, ele pode ser feito com drogas anticolinérgicas, né, para evitar a, a contração dos músculos. E a gente pode ser feito também com toxina botulínica, drogas que vão evitar essa contração exagerada. Aqui tem um vídeo, vou passar esse vídeo, tem uma distonia bem, assim, vocês vão perceber a contração do pescoço, do músculo do dorsal, tudo. Eita, fez eu passar. Agora foi. De novo, se deu certo ver o vídeo, tomara que tenha dado. Se não tiver dado, alguém manda mensagem aí que eu tento botar de novo. Mas eu acho que deu, que o Matheus já até falou aqui. Então, beleza. Terminando distonia, a gente já viu, né? Mioclonia, tiques, distonia. A gente vai agora para última questão assim, de distúrbio de movimento, antes de passar para as síndromes hipercinéticas. Essa questão de tremores, eu acho que vai ser a que a maioria de nós vai ver mais na prática clínica. Então, é bem importante atentar para essa questão da avaliação semiológica dos tremores. Porque muitas vezes eles são diagnosticados de forma errada, né? Os artigos diziam que muitos, 30 a 40% dos tremores essenciais eram diagnosticados de forma errada. E muitos pacientes, muitas vezes, vêm com tremores, já vêm com medo de ser Parkinson, de ser síndrome de Parkinson, alguma doença, alguma coisa, e muitas vezes não é, né? O tremor mais comum seria o tremor essencial. Muitos deles querem apenas o diagnóstico, querem saber o que tem, e é bom a gente saber falar o certo, né? Então vamos lá. São movimentos involuntários, oscilatórios e rítmicos de parte do corpo. Na avaliação desses tremores, a gente tem que sempre avaliar eles no repouso, eles na marcha, como esse tremor se comporta quando se movimenta os membros, se movimenta esse membro que está tremendo. É bom avaliar ele também com os braços estendidos, principalmente os tremores posturais. E avaliar também a escrita. A escrita a gente consegue ver bastante coisa, assim, só pela escrita. Eu vou mostrar uma foto também que mostra como é feito esse diagnóstico bem simples pela escrita. Então, assim, essa questão dos tremores é importante a gente, em todos esses sinais, esses cenários de repouso, de marcha, a gente sempre avaliar a posição do paciente que ele está, o que está acontecendo com ele, para ele gerar esse tremor, onde está, em que local esse paciente está tendo esse tremor, se é nos braços, se é na mão, se... Não sei se todos estavam ontem na aula, mas, por exemplo, um paciente que dizia que relatava ter tremor na mão quando tomava água. Na verdade, ele estava tendo tremor na mandíbula, no mento, e estava gerando essa impressão de que era na mão. É também importante a gente ver os fatores que estão desencadeando esse tremor. Se é um tremor que por alguma tarefa ele está acontecendo, pode ser também um tremor tarefa específico, como tem distonia de tarefa específica. Se é um tremor que com o movimento ele melhora, com o movimento ele piora. Então tem esses aspectos. Se é um tremor que, por exemplo, com um gesto antagonista, como na distonia, ele melhora, pode ser um tremor distônico. Então é sempre importante avaliar isso. A postura do paciente, o que acontece quando ele está parado ou não, o que ativa ou diminui o tremor e a localização do tremor. Esses três são muito importantes. E muito importante também é ver se ele está associado com alguma outra coisa, certo? Se esse tremor ele é um tremor de ação, de tensão, mas ele está associado com outros sintomas cerebelares, por exemplo, ou se não está associado, é só um tremor essencial. É importante isso, saber a localização dele, saber o que agrava, o que diminui ele, a condição do paciente, quando o paciente tem, assim, a postura do paciente, claro, e outras condições concomitantes a ele, se ele está tendo alguma coisa junto dele ou se ele está sozinho, certo? Não esquecer disso aí quando for avaliar um tremor. Aqui que eu tinha falado da escrita. Basicamente, os principais tipos de tremor seriam essencial, do tremor de parkinsonismo, né, da doença de Parkinson. O tremor essencial ficaria uma forma fácil de ver isso, é fazendo espiral de Arquimedes, né, de diferenciar se o paciente tem tremor essencial ou esse tremor com doença, um paciente com doença de Parkinson.
a gente pode ver que no paciente com tremor essencial fica bem, a linha não consegue ficar reta, ela ficou bem trêmula, né? E no paciente com doença de Parkinson fica um espiralzinho pequeno, ele não, aquela tendência à micrografia. Esse outro teste, que seria ligar 2 pontos, o paciente com tremor essencial não consegue ligar em linha reta, fica bem trêmulo também. E na escrita, a gente pode ver que o paciente com Parkinson, ele tem essa micrografia, como eu tinha falado. O paciente com tremor essencial vai ter uma escrita trêmula também. Esse aqui eu não achei tão trêmulo, assim, não parece tão fácil de diagnosticar, mas se você aproximar, vê que ele tá bem tremidinho, assim. Normalmente, principalmente pacientes adultos escrevem mais rápido, né, mas não tão trêmulo, assim. Então, isso aí é uma forma bem básica de avaliar esses tremores mais comuns. O espiral, ligar os pontos e pedir para o paciente escrever uma frase, escrever seu próprio nome. Fala, escreva seu nome aqui nesse papel, e aí você já tem uma noção. Aqui, para avaliar tremores posturais, você tem que pedir para o paciente estender as mãos para frente, com os braços e as mãos, com as mãos abertas. Tem que pedir também para ele deixar as mãos paralelas ao tronco, né, bem espalmadas, bem abertas também. E depois colocar um dedo indicador de frente para o outro, também paralelo ao tronco. Dessa forma, provavelmente, você vai identificar o tremor postural no paciente, se ele tiver um tremor postural. Aqui tem uma relação dos principais tipos de tremores, que a gente tem... eu vou falar basicamente só do tremor essencial, do tremor cerebelar e do tremor distônico, só passar rapidinho. Mas aqui tem vários com as principais características, né? Bem simplesinho esse quadro, mas é legal para ter uma noção de quantos tem, dos tipos principais aí. Então vamos lá, tremor essencial. O tremor essencial mais comum, certo? Ele, muitas vezes, ele pode ser tanto cinético quanto postural, então ele pode estar tanto, você pode perceber esse tremor tanto quando ele está parado, ou quando ele está quando o paciente se movimenta, mas muitas vezes o componente do cinético é maior do que o componente postural, então esse tremor ele fica mais claro durante o movimento, pode até confundir com outros tremores, mas é isso aí. Ele é um tremor basicamente que ele é dos membros superiores, principalmente, normalmente ele se inicia nos membros superiores, certo? É assimétrico, não precisa que tenha um tremor do membro e do outro igual, provavelmente ele seria assimétrico. E uma diferenciação dele do Parkinson, né, que é bem fácil de fazer, seria a questão do Parkinson ter aquele movimento de contar dinheiro, um tremor do punho mais em pronação e supinação, que ele fica girando mais o pulso, né, nessa postura de contar dinheiro. E aqui seria mais um tremor de flexão e extensão, certo? É basicamente isso. Provavelmente começa pelos braços, não é comum, e começar por outros membros, é até parte do diagnóstico dele, que tem esse tremor nos membros superiores. Basicamente, ele tem um histórico familiar muito fácil de se perceber, assim, também dizia que era 40% a 50% dos casos tinha histórico familiar, então, se tem uma forma de diagnóstico bem fácil é perguntar se alguém na família também tem. Ele costuma ter uma progressão lenta, que também é outra forma de diferenciar de doenças neurológicas degenerativas, assim como o Parkinson, que a progressão dele é lenta, assim, ao passo do paciente, às vezes, nem saber quando começou. Passar vários anos tendo esse tremor de forma bem imperceptível, muitas vezes nem afeta a qualidade de vida do paciente, não causa nenhum prejuízo para ele. Tá? Tremores que têm uma progressão mais rápida, assim, questão de 1 ano, ou um pouco menos, é melhor você suspeitar de Parkinson ou de outra condição neurológica. O tremor dele, quando ele é cefálico, porque assim, ele começa nos braços, mas ele pode progredir ao longo do tempo. Então ele pode ir para o mento, ele pode se tornar um tremor cefálico. Então, quando ele se torna um tremor cefálico, geralmente é um tremor que chama de não, não, sim, sim, que ele faz movimentos de sim ou de não, basicamente isso. Mas não é comum iniciar por esse tremor, certo? Aí, normalmente já é uma questão de uma progressão da doença. Ele não, para ser tremor essencial, não deve apresentar sinais de doenças neurológicas, nem sinais de intoxicação, sinais de esse tremor apareceu depois que eu comecei a tomar algum medicamento, esse tremor apareceu depois que eu usei alguma coisa. Não deve ter causas secundárias relacionadas a ele. Então é basicamente isso para você ter o diagnóstico do tremor essencial.
Você não pode ter causas secundárias para esse tremor. Ele tem que estar presente por mais de 3 anos, certo? Tem que ser, ele pode estar associado com tremor cefálico ou tremor em outras partes do corpo, mas ele tem que ter o tremor de membros superiores também chamado de tremor bibraquial. E a questão do tratamento do tremor essencial é mais relacionado para o relato do paciente. É você identificar se aquele tremor está causando algum prejuízo social para o paciente. Então, se o paciente não tiver, eu só quero saber se eu tenho alguma condição, se eu tenho alguma doença, se alguém da minha família teve Parkinson, quero saber se eu tive também. Se ele disser que não está causando nenhum prejuízo para ele, você não precisa tratar. É basicamente uma escolha assim até do paciente, digamos assim. Ele relata o quanto que isso, dependendo do quanto que isso estiver incapacitando ele no dia a dia dele, você adota algum tratamento ou não. Até porque os tratamentos muitas vezes podem não dar uma funcionalidade de 100%, devolver tudo aquilo, assim, acabar com o tremor totalmente, e tem efeitos colaterais, certo? O tratamento muito comum de ser feito seria com um beta-bloqueador, o propanolol, ou com primidina, e ambos têm efeitos colaterais. Então, tem que avaliar essa questão do tratamento quanto esse tremor está sendo prejudicial na vida do paciente. Tem aqui um relato, esse aqui necessário ter tratado, né? Acho que todo mundo viu o vídeo. Então, acabou que nesse caso era necessário tratar, porque muitas vezes o paciente não consegue comer, não consegue, como vocês viram, não conseguia tomar um copo de água direito. Também a escrita dele com certeza estava comprometida. E aí, nesses casos, se torna bem necessário fazer um tratamento. E aí vai adotar principalmente esses 2 fármacos, primidina ou propanolol. Então vamos lá, outra forma de tremor seria o tremor distônico, que é um tremor basicamente que você tem o componente do tremor associado ao componente da distonia em algum membro. Esse membro está com distonia, está com essa contração sustentada, e ao mesmo tempo ele está tendo um tremor, certo? Sem ter, da mesma forma que o tremor essencial, sem ter condições neurológicas que estão provavelmente sendo a causa disso. Não seria uma doença que, para ser caracterizada como tremor distônico, né, essa doença não devia ter outras condições secundárias que estariam causando esse tremor. Teria que ser um tremor, digamos, puramente distônico, digamos assim. Ele é um tremor que a amplitude dele muitas esse se altera, dependendo da postura que é adotada. Ele é um tremor de postura normal, visto que tem esse componente da distonia no membro. Então, provavelmente, o membro que tem o tremor também esteja adotando uma postura normal. E ele, muitas vezes, tem um componente de abalos, de contrações mioclônicas, né? Às vezes, esse tremor pode até esse tremor distônico pode até sugerir uma doença mioclônica genética, assim, uma distonia mioclônica que tem algum componente familiar associado. Então é importante também ver essa questão dos abalos. Outra coisa da distonia, tomara que vocês lembrem, seria o gesto antagonista. Então esses tremores distônicos podem ser caracterizados pela questão do gesto antagonista. Eles melhoram com aquela distração de você fazer algum estímulo sensorial e o paciente ter aquele reequilíbrio central, e o tremor e a distonia vai melhorar. Então o tremor também melhora um pouco com o gesto antagonista. É uma forma bem importante de saber de diferenciar isso. E para diferenciar bem assim do Parkinson também, normalmente ele tem uma fraca resposta à terapia dopaminética, e ele tem ausência de outros sinais de parkinsonismo, como bradicinesia, como rigidez, estabilidade postural, certo? Isso para ser caracterizado como tremor distônico.
Tem que ter essa ausência de sinais de parkinsonismo e também uma fraca resposta à terapia dopaminética. E vamos lá, o último tremor que a gente vai falar é o tremor cerebelar. Eu acho que a maioria já sabe que ele é um tremor de intenção. Lembra da manobra index nariz, certo? Que o paciente tem que tocar com o seu dedo, tem que tocar o dedo do médico, o dedo do próprio, e o nariz do paciente. Acredito que todos lembrem. Basicamente é um tremor lento, que ele tem uma característica mais de ser tremor proximal, assim, os movimentos dele não são movimentos de frequência rápida, como os dedos tremendo rapidamente, é um tremor mais lento, mexe mais o membro inteiro, assim, de uma forma lenta. E é um tremor de intenção, então é um tremor que ele se manifesta quando o paciente está indo, no caso, tocar alguma coisa, indo pegar algum objeto, indo fazer algum movimento de precisão delicado ali. E é importante que junto desse tremor de intenção, para ser caracterizado como tremor cerebelar, tenha também sinais cerebelares, certo? Tenha nistagmo, tenha uma certa ataxia, tenha uma hipotonia, para você caracterizar como tremor cerebelar de fato, porque também existem tremores de intenção, que tem essa questão do tremor, no teste, por exemplo, índex nariz, apresenta esse mesmo tremor de intenção, mas que não estão relacionados com casos cerebelares. Então é importante que para você dar diagnóstico tenham outros sinais cerebelares concomitantemente. Né? E a gente encerrou o tremor agora. Só passar o vídeo de um teste. Pronto, era basicamente isso. Você viu que o paciente, na hora que ele ia tocar o dedo do médico, ele errava, certo? Não tinha aquela precisão e era bem lento. Era como se fosse um tremor bem lento. Tudo bem? Então, vamos lá para a última parte da aula. Tomara que ninguém esteja muito cansado. Que é as síndromes hipercinéticas. Que são, na verdade, elas são sintomas de doença, certo? Então, a coreia ela é um sintoma de várias causas que ela pode ter. No caso, podem ser causas hereditárias, causas genéticas ou causas secundárias. E a coreia, para quem acho que a maioria deve saber, que significa dança. Então, elas são movimentos rápidos, involuntários, irregulares, arrítmicos e de grande amplitude. O paciente move os membros de forma sem nenhuma previsibilidade, ele move aleatoriamente, de grande amplitude e bem rápido, são movimentos rápidos, certo? Lembra uma dança. Pode ter hemicoreia, muitas vezes até essa coreia ela é associada tanto com a tetose como com o balismo, eles podem ocorrer em conjunto, certo? Então também pode ocorrer hemicoreia, que provavelmente seria por causa de isquemia nos núcleos da base contralaterais, como a gente vai ver no hemibalismo, que provavelmente o hemibalismo também muitas vezes é causado por uma lesão no núcleo subtalâmico contralateral. Eu tinha visto também que a hemicoreia às vezes pode ser causada por hiperglicemia, certo? No caso, um descontrole da glicemia. Também pode ser essa causa dessa hemicoreia, algumas vezes. Em pacientes diabéticos, a gente pode ter vai atentar para isso. Um paciente que relata ser diabético, se apresentar com uma hemicoreia pode ser uma das causas. E aí eu vou mostrar agora falar um pouco também ainda mais da semiologia da coreia, certo? Para identificar o sintoma da coreia, muitas vezes tem uma das coisas que acontece é a redução do tônus muscular, que é perceptível no fenômeno de Gordon. Esse fenômeno, ele se refere a após um reflexo estimulado, certo? Uma contração do reflexo. Após essa contração, você tem um período de relaxamento muscular maior. É basicamente isso. Esse relaxamento muscular, que deveria ser mantido, digamos assim, um tônus básico, ele é meio que um relaxamento maior do que o normal. É assim que você percebe essa redução do tônus muscular. É isso que tinha na literatura. Aí tem também o sinal da ordenha, que seria um sinal em que o paciente o médico pediria para o paciente apertar o seu dedo com uma mão e segurar, certo? E de forma que o paciente não ia conseguir ficar segurando o dedo do médico, mesmo apertando ele com a mão inteira. Ia meio que escorregar essa mão do dedo, que se assemelharia ao movimento de ordenhar uma vaca.
E aí ficou esse sinal da ordenha. O sinal do pronador consiste em pedir para o paciente colocar as mãos em cima da cabeça, certo? E essas mãos vão acabar, os braços e a mão vão adotar uma postura pronada. E vai ter também outro sinal de Coreia. E mais um seria a persistência motora, que esse sinal do ice cream sign, né, sinal do sorvete, seria relacionando ele a um pedido de fazer uma protusão da língua, pedir para o paciente fazer uma protusão da língua, e o paciente não conseguir manter essa protusão, ele não conseguir manter a língua com protusão para fora da boca por muito tempo. Então esses aí são alguns sinais que você deve pesquisar, procurar, né, lembrar de fazer o exame da Coreia. As causas que eu tinha falado podem ser causas hereditárias ou causas adquiridas, né? As causas hereditárias, a principal vai ser a doença de Huntington, e a Coreia adquirida vai ser a Coreia de Sydenham. Então, assim, se você tem um paciente, por exemplo, que ele já é um paciente mais velho, 35, 50 anos, 40 anos, e chegou no ambulatório com Coreia, você percebe algum déficit cognitivo no paciente, ele já tem, não fala bem, tem algum problema assim, que você vê que ele está com algum declínio cognitivo, ou ele relata fazer uso de algum medicamento, algum neuroléptico, alguma coisa dessa forma, você pode suspeitar provavelmente de doença de Huntington, que é uma doença que ela é uma doença autossômica dominante, do cromossomo 4, então ela tem uma herança familiar, e ela é caracterizada justamente por isso, ela tem sintomas psiquiátricos, concomitantemente, um declínio cognitivo, e ela inicia entre os 35 e 50 anos. Então esse paciente mais velho, que apresentou com Coreia, provavelmente com uma certa redução cognitiva, declínio cognitivo. Aí, se tiver ainda mais, provavelmente se ainda tiver um histórico familiar, alguém da família que teve Coreia, alguma coisa assim, provavelmente o diagnóstico seja doença de Huntington. E no caso de ser um paciente novo, uma criança, seria provavelmente uma Coreia de Sydenham, que acometem principalmente crianças de 5 a 15 anos. Essa doença já seria causada por uma reação cruzada, certo? Devido associada à febre reumática. No caso, a febre reumática, que é causada normalmente por infecções da via respiratória, da orofaringe, e aí o corpo acaba gerando uma reação cruzada com os anticorpos que deveriam atacar os streptococcus, do grupo beta-hemolítico, né, da Streptococcus pyogenes, que é o causador dessa doença, da febre reumática. Esses anticorpos vão acabar atacando as proteínas dos neurônios, da superfície dos neurônios, dos núcleos da base. Então, essa vai ser a causa da Coreia de Sydenham nessas crianças. O diagnóstico não tem como fazer exames, que, assim, os exames não vão dar uma certeza, então, basicamente, o diagnóstico é clínico, é você fazer uma anamnese bem feita, perceber esse histórico de infecção, orofaringe, mesmo tendo, às vezes, até tendo tratamento dessa infecção, e associar com os sintomas também da febre reumática, certo? Basicamente, esse é o diagnóstico se uma criança aparecer com Coreia. Seria provavelmente Coreia de Sydenham. Uma causa que pode acontecer a Coreia também, ela pode acontecer na gravidez. Provavelmente, muitas vezes, esses pacientes já tiveram outro episódio de Coreia. Talvez não, mas provavelmente tenha tido, certo? Antes da gravidez. E é uma enfermidade do primeiro trimestre da gravidez, se ela aparecer. Aqui a gente tem um exemplo de uma criança. Vou mostrar agora de uma criança que teve Coreia, que apresentou sintomas de Coreia. Eita, esse negócio às vezes tá. Aqui nós temos um exemplo de uma criança com Coreia, né? Um movimento bem errático. Ele é migratório, né? Dá pra ver que não fica só no punho, ele vai pro ombro, cotovelo, né? E que acaba ganhando aí do movimento voluntário. Nós vamos ver que também ele é migratório, que nós vemos nos membros inferiores. Acho que todo mundo deu pra ver, né? Então vamos lá. Então ali era a Coreia. Fazia aquele movimentos rápidos, né? Do corpo inteiro. Involuntários, arrítmicos, né? E agora a gente vai falar um pouco de balismo e atetose,
que são normalmente associados à Coreia. Podem estar associados. O balismo seriam movimentos involuntários de grande amplitude. Eles são abruptos e semelhantes a arremessos ou chutes. O mais comum é que sejam arremessos. É um pouco mais raro você ver um balismo de chutes, mas também pode acontecer. E são esses movimentos que você vai semelhante a um arremesso. Você vê um paciente, muitas vezes com coreia, está contraindo e está tendo esses movimentos súbitos de arremesso dos membros, provavelmente esteja sendo com um balismo. Geralmente ele é unilateral, que seria o hemibalismo. É causado por lesões estruturais no núcleo subtalâmico contralateral. Mesma forma que a gente viu lá, que também pode causar a coreia, né? Que são lesões, pode ser um acidente vascular, pode ser uma lesão expansiva, alguma coisa que vai afetar esse núcleo subtalâmico. E para terminar, vamos falar de atetose. A atetose, como eu tinha falado lá na distonia, elas são movimentos lentos, contorcidos e mais distais, mais nas pontas dos membros, ali nas pontas dos dedos, nas mãos, que são movimentos semelhantes, movimentos sinusoides ali, que chama até tentaculares, certo? Que provavelmente vão estar relacionados com a distonia. E também com coreia, é bem comum. Aquela criança, provavelmente, eu não reparei muito nas mãos, mas provavelmente ela tinha ali também um certo componente de atetose. E é isso que eu tô falando, provavelmente se manifesta se juntar a coreia, certo? Vou botar só mais um exemplo de vídeo aqui para a gente encerrar. Então nós podemos ver esses movimentos mais tortuosos, né, contínuos, sinuosos aí, né, movimento mais... E é isso aí, galera. Aqui são as referências que a gente usou. Para quem quiser saber mais sobre o diagnóstico dessas condições, esses artigos são bem... Eles apresentam, quase todos têm uma sistemática de diagnóstico muito boa, assim, de semiologia. Eles fazem uma pesquisa muito boa, todos os sintomas. E é isso aí, obrigado aí para todos que assistiram. E alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida, quem tiver.